Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te damos graça por mais esse dia. E oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo nos dê revelação da Tua palavra. Ministre aos nossos corações, Senhor, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, queridos, todas as vezes que nós participamos de um jejum de 21 dias, também é uma grande oportunidade para que a sua mente seja renovada. Sabe que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais você vai perceber que você precisa estar próximo a Deus. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você se aprofundar, quanto mais você abrir o seu coração para receber a palavra, mais você recebe. Então, veja que os discípulos de Jesus, eles aprendiam porque eles estavam próximos a Jesus. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Então, eu e você, que somos discípulos, precisamos estar próximo à palavra. Isso não quer dizer que às vezes você acabou de se converter e quer dizer que você vai andar 100%. Mas acredite, o fato de você andar junto ao corpo, o fato de você estar conectado à palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, o próprio Espírito Santo, ele começa um processo na sua vida de transformação. E é um processo que acontece de uma forma muito natural. Coisas que às vezes você fazia, agora você não faz mais. Não é porque você falou, eu nunca mais vou fazer isso. Não, é porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele foi te transformando. Você conhecia pessoas, ou até seja o seu próprio caso, que antes de converter falava muito palavrão, mas depois ele se converteu, ele foi diminuindo, e agora ele não fala mais palavrão. Então veja que isso não quer dizer que no meio do processo ele não soltou algum, mas o próprio Espírito Santo, ele começa a ministrar. Você nem sabe que ele está ministrando na sua vida, às vezes você nem percebe, mas às vezes quando a pessoa fala um palavrão, parece que você se sente incomodado com aquilo lá, e você fala, isso não faz mais parte da minha vida. Então veja que eu e você, nós estamos num processo de transformação, de crescimento. Alguns são neófitos, né, são recém-convertidos, estão no processo de crescimento, outros mais, mas a grande questão é que todos nós estamos, até se tornarmos como Cristo, e isso é algo extraordinário. Então nós fomos chamados, o propósito maior do homem é se tornar como Cristo. Então todos nós estamos avançando nesse processo. Né? E quando o tema desse jejum foi ser movido pelo Espírito, eu fiquei tão empolgado com isso, porque, sabe, muitas vezes no nosso dia a dia, nós temos tantas tarefas, tantas conexões, tantos telefonemas, tantos WhatsApps, e às vezes nós nos perdemos em nós mesmos, e esquecemos daquilo que verdadeiramente é precioso e nos norteia, e que nos dá o norte. Sabe, o diabo ele é especialista em trazer uma distração para as nossas vidas. Veja, não quer dizer que essa distração seja algo pecaminosa, porque muitas pessoas falam, não, eu não estou pecando. Mas veja, o diabo, eu vejo que nos últimos tempos ele tem mudado muitas vezes a estratégia. Não é para que você esteja vivendo no pecado, mas é para que você esteja se afastando da fonte da vida. Então tem muitas pessoas que têm se desconectado da fonte, né, da vida, que é Cristo, porque estão ocupados fazendo tantas outras tarefas. O mundo cada vez mais parece estar mais acelerado. Entra ano, sai ano, parece que o ano está mais acelerado. Veja, parece que outro dia foi a virada do ano. Vamos voltar um pouquinho mais, parece que foi a pandemia, que parece que não quer ter fim, ela já teve fim. Já passou, já virou 1 ano, 2 anos, já estamos em 2024. E já estamos quase no meio do ano, olha que loucura. E aí você
Começa a olhar a sua vida, tenho tantas coisas para fazer, e você às vezes se perde em tantas coisas para fazer, e começa a se desconectar da fonte da vida. E às vezes eu vejo, irmãos, esses dias, alguém pode tirar esse vasinho aqui, que eu estou quase chutando ele? Você viu, né? Distração. Então veja, olha só, esses dias, eu vi uma pessoa completamente desesperada, porque ela não tinha, o celular dela estava acabando a bateria, e ela ficou desesperada, me empresta. Falei, rapaz, eu emprestei, só que quando eu emprestei, o que acontece? A conexão do meu celular era diferente do aparelho, era aquele mais antiguinho, o aparelho da pessoa, e essa pessoa ficou desesperada, e eu fiquei pensando, está desesperada porque está acabando a bateria, e às vezes tem muita gente que está acabando a bateria dessa conexão da fonte, que desplugou, e não percebe, mas não consegue ficar desesperado pela presença de Deus, ser norteado pela presença de Deus. E eu fiquei pensando, nós deveríamos ser assim. Quando você percebesse que você está se afastando dessa presença, você deveria ficar desesperado para plugar mais uma vez e abastecer a sua bateria da vida de Deus. Então nós vimos lá no primeiro dia a respeito, qual que era essa bateria, essa fonte. Moisés era alguém que andava debaixo da presença de Deus, ele era norteado pela nuvem que seguia eles no deserto. Sabe, eu e você precisamos ter essa clareza para a nossa vida, porque acredite, os problemas, as intempéries da vida, elas são inevitáveis, elas fazem parte, Jesus mesmo nos ensinou isso. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então elas fazem parte. A grande questão é que de tempos em tempos elas vão aparecer. E quando elas aparecer, você precisa estar debaixo dessa nuvem, para resolver elas com sabedoria, não por impulso. Já viu pessoas que andam por impulso, que andam por emoção? Elas vivem tendo problema, porque elas andam segundo a sua própria vontade. Aumenta um pouquinho o retorno para mim, Tiago. Elas andam sempre segundo as suas decisões naturais, e todas as vezes que as pessoas andam por decisões naturais, as frustrações são certas, amém? Então veja, e um pouquinho mais, e aí o que acontece? Agora tá bom. Aí ele falou, eu não mexi nada, sempre assim, né, o cara da mesa. Qual que é a grande questão? Às vezes você faz escolhas, que não tem a ver com o propósito de Deus, mas é um desejo seu, e por você não estar seguindo uma direção, aí às vezes você se encontra num cenário de morte. E aí no segundo dia nós estudamos ali sobre o vale de ossos secos, Ezequiel 37. Então veja, como é que você consegue identificar se tem uma área da sua vida, um quadrante da sua vida, e que está em morte? É só você observar se você perdeu a alegria. Então tem coisas na minha e na sua vida que te davam muita alegria. Às vezes o casamento foi um fruto de tanta alegria, mas hoje quando você olha para ele, você não tem prazer, você perdeu a alegria. Às vezes é o trabalho, você tinha um norte muito bem definido, mas porque as coisas não saíram como você idealizou, você perdeu a alegria, e aí você fica perdido, ou seja, está no vale de ossos secos. Quando isso acontece, o que você precisa fazer? Precisa chamar a vida, essa alegria, mais uma vez. Então, nesse ponto, muitas pessoas, de uma forma equivocada, elas, porque perderam a alegria, elas querem achar uma alternativa.
pessoal, particular, que às vezes Deus não tem nada a ver, mas elas vão correr atrás de uma felicidade, mas às vezes Deus já deu essa fonte dessa felicidade, mas porque acabou, você fala, eu quero outra fonte, eu quero outro trabalho, eu quero procurar alguma coisa que me dê prazer. Mas sabe que o maior poder, a maior alegria é quando você está vivendo esse vale de morte, mas você crê na palavra e o milagre acontece diante dos seus olhos. Aquela expectativa que você tinha do casamento, agora Deus te dá um casamento ainda melhor. Aquela expectativa na sua carreira profissional, de repente Deus começa a mexer e você começa a ter uma satisfação, uma alegria incondicional, indizível. Uma alegria indizível que é produzida pelo próprio Deus, não é produzida pelo homem. Agora veja, isso não estava no livro, mas é algo que eu tenho em particular e acredite, a maior alegria, você não consegue ter nenhuma outra alegria em nenhuma outra área, se a sua primeira alegria não for Jesus. Ele deve ser a nossa maior alegria. Então, quando eu vejo algumas vezes, algumas pessoas que eu falo que as questões das tribulações, elas fazem parte da vida. Mas quando essas tribulações, ela faz com que você perca a alegria da vida, tem algo errado. E eu vou te explicar o porquê. Porque a maior alegria, ela já foi disponibilizada para mim e para você, que creu no Senhor Jesus. Então a minha alegria, ela não pode estar permeada pela questão financeira, pelo casamento, pelos filhos, pelos diplomas, pelos cursos, não pode. Porque vai ser questão de tempo você perder a alegria. Mas quando a sua fonte é Jesus, e você é grato só porque Ele te salvou, só pela graça, pelo favor imerecido, quando você tem essa revelação, ainda que venham os problemas, você está cheio de fé, porque você sabe quem é o teu Deus. E se Ele está te levando para uma circunstância adversa, você se enche de fé, fala, o problema é financeiro, glória a Deus, Ele vai me dar um milagre financeiro, para que todos vejam que foi o Senhor. Você enche seu coração de fé, até nas tribulações, você se torna um homem cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de intrepidez. E aí não tem mais problemas financeiros que te paralisam, não tem mais enfermidades que te paralisam, não tem mais casamento que te paralisa, não tem mais relacionamento que te paralisa, não tem mais vizinho que te paralisa, não tem mais você mesmo para paralisar a sua própria vida, porque é Cristo que está vivendo. Então, quando você compreende isso, não importa qual seja o vale que esteja seco, você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, você começa a profetizar e declarar palavras de vida, palavras que transformam. Pastor, eu não estou vendo nada. Quem disse que você precisa ver? Você precisa é crer. Quem crê, fala. Quem crê, profetiza. Que às vezes você fala, não, é impossível, eu não vou perder meu tempo não. Esse é o problema. Você não está crendo, porque se você crê, com certeza você faria. Amém, queridos? Aleluia. Então veja. Ah, pastor, mas eu não consigo. Quando eu olho para mim, eu vejo tantas dificuldades, tantas tribulações. Eu não consigo. Sabe, mas esse é o problema, não é você que tem que conseguir alguma coisa. As coisas acontecem no mundo espiritual, não é porque nós somos bons, mas é porque Cristo é bom. Não é porque você é justo, mas é porque Cristo é justo. Então, quando nós vemos ali, tem pessoas que, por uma questão de identidade, elas não conseguem se apropriar da vida de Deus, ou geram expectativas que as coisas têm que ser como um passo de mágica. Então veja, Davi, quando ele foi ungido rei, quem ele era?
Ele era um jovem, que nem a própria família o reconhecia. Ele era um improvável. E Deus, Ele gosta dos improváveis. Deus levanta justamente os improváveis, aqueles que não têm nada, aqueles que não são coisa alguma, para que não fique sombra de dúvida que foi feito humano. Então, quando Deus levanta Davi ali, veja, o profeta era o representante de Deus na terra, ia na casa de Jessé, do pai de Davi. Veja, se vai uma autoridade importante, com certeza eu ia chamar todos os meus filhos, colocar a melhor roupa, os melhores pratos, os melhores talheres, né? Ia comprar uma toalha de mesa, ia fazer muitas coisas, mas eu não ia deixar nenhum filho de fora, pois Jessé fez isso. Nenhum irmão falou, precisa chamar outro irmão, não, aí, ali deixa ele cuidando das ovelhas lá. Então veja, aí passa todo mundo, e o profeta falou que não é nenhum desses aí, manda chamar Davi. Davi é ungido. O que isso mudou na vida dele? O que mudou? No outro dia ele foi fazer o quê? Ele foi assumir o trono, ou ele foi cuidar das ovelhas? Esse é o grande contraditório. Foi o que mudou? A irmã respondeu nada, mas é um nada que mudou tudo. Que coisa louca! Então tem coisas na minha e na sua vida, que aparentemente, elas não mudaram, você vai continuar no mesmo trabalho, nas mesmas coisas, mas tudo mudou. Porque agora, a vida de Deus, a unção de Deus era sobre a vida dele. E isso era o suficiente para que no momento oportuno manifestasse essa ousadia. E com essa ousadia, depois ele mata o leão, ele mata o urso e depois mata Golias. Então veja que antes de ele matar Golias, teve outros desafios que ele foi vencendo, até Deus levantar ele na posição do qual ele tinha que ser estabelecido. Então veja, talvez você fale, não está acontecendo nada, ó vida, ó céu, não acredite. Se você aceitou o Senhor Jesus, acredite, coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida, e através da sua vida. Basta você crer, basta você ter clareza desse chamado de Deus na sua vida. E nas horas oportunas, você se posicionar com ousadia e intrepidez. Porque muitas vezes fala, é um urso, e se ele me morder? E se ele me morder, o que eu faço? É um leão, meu Deus. Não, olha o tamanho de ser Golias. Tem condição não. Então veja, acredite, Deus quer fazer em você e através de você coisas das quais talvez você nem esteja enxergando. Sabe, naquele dia eu penso que Jessé e os seus irmãos não tinham noção da onde Deus ia levar. Tanto que quando Jessé fala para Davi levar uns queijinhos de Minas lá para a guerra, não era de Minas não, irmãos, é só para... Mas fala, leva um alimento, leva uns queijos lá para o seu irmão. Quando chega lá, os irmãos reconheciam a autoridade que estava sobre a vida dele? Não. Os irmãos falam, o que você veio fazer aqui? Então veja, tem coisas que talvez pessoas que estão próximas a você, talvez nem te reconheça. Mas não se preocupe com isso. Porque Deus te chamou, Deus te levantou, e no momento oportuno, Ele vai te exaltar. Faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Não importa se está tendo um resultado extraordinário ou não, simplesmente permaneça, persista, insista naquilo que Deus te chamou, não abra mão do processo. Sabe, todos nós estamos passando por um processo, amém? Aleluia. Então veja, agora é fato que às vezes no meio desse percurso, nós vimos que os obstáculos,
É fato que às vezes parece que tem coisas que os obstáculos você olha e aparentemente não tem saída. É verdade ou não é, irmãos? Já aconteceu algum obstáculo na sua vida que você falou, não tem o que ser feito? Você já passou por isso? Em alguma área da sua vida que você não viu saída? Às vezes é no casamento, às vezes é nas finanças, às vezes é no trabalho, algum relacionamento que se rompeu e você fala, não tem mais como. Às vezes é um casamento, você fala, não tem mais como. Às vezes um relacionamento com os pais, com os filhos, você fala, não tem mais como. E às vezes é um obstáculo aos olhos naturais muito grande, difícil. Agora veja, nessa hora, é interessante, né? Às vezes vai ter pessoas que vão falar, está vendo, você não devia ter feito isso. Porque nessa hora aparece um monte de gente criticando. Ai, você tomou a atitude errada. E às vezes você está numa crise lascada que você fala, eu tenho convicção que foi Deus que me trouxe para esse lugar. E o obstáculo está lá. Mas veja, é nessa hora que você ora a Deus, Deus te dá uma direção específica e o mar se abre. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Então tem momentos que são obstáculos que aos olhos naturais, veja queridos, tem alguns obstáculos que não precisa colocar tudo na conta de Deus ou na conta do diabo, não. Tem coisas que é você mesmo que é preguiçoso. Que tem coisa, vai pastor, não consigo, o diabo está se levantando. Não, é você que gosta de acordar tarde. É você que não gosta de trabalhar muito. Aí é só carne, é outra história. Mas veja, tem coisas que você tem convicção que Deus te levou, que Deus está fazendo na sua vida e o obstáculo está lá. Mas acredite, até esses obstáculos, Deus permite que eles aconteçam para manifestação do poder e da glória de Deus. E quando, às vezes eu falo, quando você quer ver um milagre, tem aquela euforia, eu quero, mas já reparou que o que antecede o milagre é uma grande crise? Já reparou isso? Alguns nem estão com problema financeiro, nem estão. Fala, quantos que é um milagre financeiro? Fala, eu quero um milagre financeiro. Oh Deus, não sabes o que pedes. O cara às vezes nem tinha problema financeiro, mas porque ele queria viver um milagre, para viver um milagre ele tem que viver uma escassez antes, uma dificuldade, uma tribulação. Os irmãos estão compreendendo? Mas aí acredite, Deus não vai te desamparar, você vai experimentar de um milagre ainda maior, Ele vai dar porções dobradas. Amém? Então veja, mas momentos como esse daí, é oportunidade para manifestação do poder de Deus. E é interessante que quando a manifestação do poder de Deus acontece, além de edificar a sua vida, edifica de todos que estão à sua volta. Todos ficam atônitos. Eu fico imaginando ali, eu tive uma experiência com Deus, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei muito indignado, com aquele povo, né, que depois se você ler lá, o povo passou o Mar Vermelho, mas lá na frente eles estavam murmurando e reclamando. E quando eu estava lendo, primeiro eu li o Novo Testamento, estava lendo o Velho Testamento, e eu falei, meu Deus, eu estava no carro, irmãos, eu fiquei tão indignado, e eu estava no carro meditando, e eu comecei a falar assim, meu Deus, se eu tivesse tido uma experiência como essa, eu jamais murmuraria, eu jamais faria isso, eu estava cheio de razão, porque eu queria ter uma experiência do mar se abrir diante dos meus olhos, né? Estava ali querendo ter as coisas sobrenaturais, extraordinárias, e eu estava reclamando. O que eu estava falando para Deus? Deus, o Senhor não fez isso na minha vida não, porque senão eu não estaria aqui murmurando, olha a minha vida, estava reclamando. Em parábolas para Deus, mas Deus conhece o nosso coração, amém? E enquanto eu estava falando isso, pensando assim, e eu estava falando, Deus, se o Senhor tivesse aberto o Mar Vermelho, eu indignado com o povo, como assim eles reclamando e murmurando? E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Pois é, mas eu já abri o Mar Vermelho naquele dia que eu te salvei e começou a trazer algumas cenas da minha vida, onde verdadeiramente foi Deus abrindo o mar diante dos meus olhos. Uma questão financeira, questão de morte, né?
E ele falou, eu abri aquele dia, te tirei da cova, e eu comecei a falar assim, eu entendi. Então veja, acredite, Deus, Ele não te desamparou, Ele já fez muitas coisas na sua vida, talvez que você nem tenha tido revelação. Mas quando você compreende, você começa a ter revelação, você acredita, todos os dias, Deus se apresenta diante de você. A grande questão é, você tem se apresentado todos os dias, para ter esse relacionamento? Então veja, quer fluir na vida de Deus, tem que ter intimidade, tem que ter relacionamento. Sabe, a coisa mais próxima ali é o casamento. Deixa eu falar um negócio aqui, casamento sem sexo não é casamento, não tem intimidade, vocês só estão dividindo ali a casa. Olha o silêncio. Alguns pensaram, falar, fala a Deus, mas ia ter um problema em casa, falar, é melhor ficar quieto. Oh Deus, aleluia, deixa eu correr aqui que nós vamos orar ainda hoje, amém? Então veja, tem coisas, queridos, que você fala assim, não, mas a batalha é muito grande. Já reparou que a gente tem costume de supervalorizar às vezes o problema? Você conhece alguém assim? Né? O cara está lá na fase terminal, aí você fala, não rapaz, mas você não sabe a dor de cabeça que eu estou tendo, posso morrer a qualquer momento, o cara sempre está supervalorizando. Você conhece alguém assim? Ou você assim? Né? Tem gente que você fala assim, você chuta aqui, né? Fala, ai, chutei aqui, no cara fala, e eu? Quase perdi o dedo. Quase amputei o dedinho, chutei, inchou desse tamanho. Não foi nada aí, eu sim. Tem gente que gosta de supervalorizar a guerra, né? Agora deixa eu te falar um negócio. Não importa qual seja o tamanho da sua guerra, não importa qual seja o tamanho do adversário, acredite, Deus quando quer operar, você não vai ter que desembainhar uma espada, a não ser a espada da palavra. Sabe, aquela passagem de Gideão que nós vimos lá, irmãos, que coisa poderosa, que coisa tremenda, né? Meu filho estava lendo naquele dia, ele falou, pai, hoje é lição, tá? Que coisa, hein? Eu falei, filho, você não viu nada ainda. Mas veja, sabe, tem coisas que a gente olha de uma forma natural, e é difícil demais, verdadeiramente é difícil. Então, quando nós vemos lá o relato dos espias, que quando chegaram lá, qual que era o relato? Da terra prometida. Os irmãos lembram? Cidades fortificadas, os filhos de Anak, que eram gigantes, os heteus, os jebuseus, né? tantas tribulações, e o relatório, aos nossos olhos, nós somos como um gafanhoto. Esse era o relatório. Agora eu te pergunto, quando eles entraram na terra, quando eles entraram, né? Essas coisas estavam todas lá ainda. Qual que era a grande diferença? A unção da vida de Deus. Quando Gideão, ele vai lá, o que ele precisou? Só de 300 homens, não é isso? Só de 300 homens. Mas o exército era infinitamente maior. Sabe, tem coisas que você não precisa ter equiparado de uma forma natural, você precisa só da unção de Deus. Com Gideão foi assim, ele precisou de 300 homens, né? Jericó era 7 voltas, né? Era só levar o cântaro, que aponta para o vaso, que é eu e você, uma tocha, que é o Espírito Santo, e a trombeta, que é o quê? A palavra. Sabe, é isso que nós precisamos. Nós precisamos abrir a nossa boca. Abrir a nossa boca. Amém, queridos? Aleluia. Estou fazendo um resumo aqui da semana aqui.
E ontem nós vimos a questão do apóstolo Paulo. Já ministrei, né, não vou me aprofundar muito nisso, mas quando o apóstolo Paulo ele chega lá, né, expulsa lá um demônio de adivinhação, os donos mandam prender, depois que manda prender, ou melhor, chicoteia ele, manda prender, e aí, isso é crise ou não, irmãos? Você já passou por alguma vez na sua vida? Porque veja, nada é neutro no mundo espiritual, nada é neutro. Agora, o que faz a diferença é a identidade. Então, quando eu falei, no começo da palavra aqui, que eu citei o seguinte, falei, olha, não importa o que esteja acontecendo, a coisa mais importante, que é a sua salvação, a vida de Deus, isso vai permear a sua alegria. Isso é a coisa mais importante. E nós vemos isso claramente nessa passagem. Por quê? Olha só, o apóstolo Paulo estava indo levar as boas novas do Evangelho da Graça. O apóstolo Paulo estava levando a mensagem do Evangelho, mas no meio do processo, ele apanha, ele é preso, e parece que tudo está dando errado. Mas ele perde a alegria, sim ou não? Não perde a alegria. Então veja que no meio do processo, no meio da aparente tribulação, por que eu falo aparente tribulação? Porque na verdade aquilo era só mais uma oportunidade para manifestação do poder de Deus na vida de Paulo e Silas. Era só mais uma oportunidade. Então quando você está passando por uma tribulação tamanha, e aí você está cheio de crise talvez, ó vida, ó céus, eu estou aqui, eu vou na cela, comprei o livro, estou fazendo tudo certinho, mas a minha vida financeira não prospera, meu casamento está desse jeito, ó vida, ó céu, ó azar, está igual o hard, Lip Hard. Quase ninguém lembra do Lip Hard aqui, né? Vou trazer um trechinho aqui dele no YouTube. Ó vida, ó céus. Vive murmurando. Mas veja, o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam naquela situação lascada, no cárcere interior. Lá no fundo. Naquela época não tinha saneamento básico. Os caras de cima estavam defecando embaixo. Eles estavam lá embaixo. Estavam na pior. Mas o que eles estavam fazendo? O que eles tinham? Só tinham a alegria do Senhor. Nós estamos aqui, vamos adorar o Senhor. Vamos nos encher da vida. Cantando, salmodiando, e começaram a cantar, e começaram a louvar, e começaram a glorificar. Quando de repente houve um terremoto, as cadeias se abriu. Ninguém fugiu. A Bíblia diz que os carcereiros tentam se matar, e eles falam, não faz isso não. E aí o carcereiro se converte, começa uma igreja naquela cidade. Oh, que coisa tremenda. Uma tribulação tamanha. Mas veja, você não deve levar avaliação da sua vida através das tribulações, muito pelo contrário, você deve encher o seu coração de expectativa, porque você deve crer que Deus vai fazer uma manifestação sobrenatural, que vai além da sua capacidade humana, que vai além do seu conhecimento, que vai além dos seus estudos, e aí, de repente, quando você olha, o poder do Espírito Santo é liberado, e a manifestação acontece diante dos teus olhos, e o milagre é estabelecido, a edificação da casa de Deus é estabelecida. Que coisa tremenda! Sabe, eu fico tão empolgado quando eu leio eu já li não sei quantas vezes essa passagem, mas parece que cada vez que eu leio, eu fico mais empolgado, porque eu falo, Deus, que coisa tremenda. Você não fica empolgado com isso não, irmãos? Alguns falam amém, mas se eu falar amém, será que vai vir uma tribulação dessa? Oh Deus, aleluia. E aí, veja, nós chegamos na lição de hoje, que falou sobre o quê? A graça e a cura. Então veja que o apóstolo Paulo, ele é um grande referencial dentro da palavra de Deus.
Ele é alguém que realmente viveu o evangelho da graça ali, pregando e tudo mais. Mas veja, tem muitas pessoas que elas falam, eu quero, mas na prática, deixa eu te falar, sabe, nós tivemos um encontro a semana passada. Muitos se converteram no meio desse processo, ou estão no processo de conversão. E não existe neutralidade no reino de Deus. Não existe o politicamente correto no reino de Deus. Porque você vê que por onde Paulo passava, ele anunciava o evangelho. E muitas vezes havia uma divisão. Por que havia divisão? Porque alguns creram na palavra da graça de Deus, mas outros não. E naquela época, esses que não criam na palavra de Deus, eles perseguiam, apedrejavam. E acredite, hoje não tem mais não tem mais jogar pedra nos irmãos, aleluia. Amém? Jogar pedra no irmão, vamos ficar nisso daí, vocês entenderam, amém? Então veja, não existe mais esse negócio de matar o irmão na pedrada, não tem mais. Mas o que tem nos dias de hoje? Sabe, todas as vezes que você se posiciona em favor do evangelho, vai ter um tipo de perseguição. Sabe, se você se converteu e não houve um tipo de perseguição, deixa eu te falar, você ainda não se converteu. Que isso, pastor? Ainda não se converteu. O dia que eu me converti de verdade, porque eu tive um processo de convencimento, depois um dia eu falei, não, agora eu vou me posicionar. O dia que eu me posicionei no evangelho, que foi minha verdadeira conversão, alguns amigos, que eram os parça, viu jovens? Os parça, agora você não serve mais. Por quê? Você vai sofrer perseguição, você não faz mais parte da turma, você agora não bebe, não fuma, não quer usar droga, não quer pegar as minas, os carinha, você não faz mais parte da nossa tribo. O que é isso? É um tipo de perseguição, não está tomando pedrada, mas está sendo perseguido. Se isso não tem acontecido na sua vida ainda, deixa eu te falar, você precisa se converter. Precisa. Boa parte dos meus amigos que eu vivi, boa parte, eles não fazem mais parte do meu circuito, por quê? Porque eu não tenho mais graça. Eles rejeitaram o evangelho. Porém, aqueles que aceitaram, permanecem constantemente. Somos irmãos agora, de fé. Quantos estão compreendendo? Pastor, isso pode acontecer só com os amigos? Não! Já contei aqui, talvez alguns não conheçam. A minha irmã foi a primeira a se converter. Foi perseguida pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã. Por toda a família. Os da própria casa. Porque não tem como você ser crente politicamente correto. Não, aqui na escola não, o que eles vão pensar de mim? A piadinha, kkk, kikiki. Não dá. Seu discurso vai mudar. A gíria não vai mais ter graça. Porque agora você tem um novo falar, é o falar de Cristo. É o falar de Cristo. Então veja, pastor, essa palavra foi meio, eu só estou no treinamento para os nossos cultos de jovens que nós vamos começar, amém? Aleluia. Então veja, deixa eu ler com vocês aqui, lá em Atos capítulo 14, a partir do verso 1. Vamos ler do verso 1 aqui. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo, que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os anônimos dos gentios contra os irmãos. Entrando
demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Vamos ler de novo esse verso 3, olha que poderoso. Entrando, demoraram ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então veja, eles estavam falando e anunciando a palavra da graça do Evangelho. Que coisa tremenda! E fazendo sinais e prodígios. Mas veja, isso incomoda muita gente. Mas dividiu-se o povo, verso 4, mas dividiu-se o povo na cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia. E circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Então veja, não tem meio termo. A graça de Deus, ela vai incomodar. Ela vai salvar. Mas se não salvar, vai incomodar. Quantos estão compreendendo? Então veja, a graça é para salvação. Mas não tem meio termo. Ou a pessoa vai te abraçar o Evangelho, ou ela vai rejeitar. Qual que é o problema? O problema é neutralidade, é o politicamente correto. Eu não vou falar porque se eu incomodar, vai ter perseguição, deixa eu ficar aqui mesmo. Sabe, nós estamos vivendo dias onde nas escolas tem se ensinado, instruído a ser politicamente correto. Algumas ideologias de deixa do jeito que está, para ver se vão piorar muito mais. Eles não falam isso, mas é exatamente isso. Mas esses são os dias que nós precisamos nos posicionar. Então, acredite, você tem um quadrante que Deus te colocou, que você foi colocado lá para anunciar as boas novas, do Evangelho da Graça. Mas se você não faz isso, você está se tornando alguém neutro. Só que no mundo espiritual não existe neutralidade. Quantos estão compreendendo? Então seja ousado. Veja, Paulo e Barnabé falavam ousadamente da graça. O que é isso? É na primeira oportunidade você ter ousadia. Eles não estavam preocupados que iam pensar, mas será que vão nos perseguir? Vai dar problema, é melhor não falar nada. Vai que vão apedrejar a gente. Vamos esperar um tempo, vamos esperar os corações abertos. Como você vai saber se você não lançar? Você só sabe se está aberto depois que você lança. Às vezes aquele que você acha que tem o coração fechado, é o que está mais aberto para receber. Não está nem falando que está seco, mas quando você libera uma palavra de vida, ele, opa, eis-me aqui. Quantos estão compreendendo? Então, não existe neutralidade, o politicamente correto no Evangelho da Graça. Todas as vezes que você se posicionar, acredite, vai ter pessoas que vão falar, eu quero andar com você, eu estou junto com você, eu quero viver essa novidade de vida. Mas vai ter outros que vão falar, agora não dá mais para a gente andar junto não, amigão. Você não quer fazer mais as mesmas coisas que eu que estou no mundo faço, e não tem como mesmo. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Então veja, agora, dentre todas essas perseguições que ele estava sofrendo, qual que é a boa nova? É que apesar das perseguições, apesar das tribulações, ele sempre estava fluindo no poder de Deus. E aqui até nessa pressão que ele passou, a Bíblia diz que eles tiveram que fugir. Mas eles fogem, chegam lá em Listra, e diz que lá em Listra tinha um paraplégico, que nunca havia andado. E é interessante, que naquela época tinha uma cultura, que muitas vezes as pessoas falavam assim, se você tem essa enfermidade, é porque os seus pais pecaram, ou você pecou,
ou os seus antepassados, no caso dele que era de nascença, ou eram os pais, ou os antepassados. Então, algumas religiões até hoje pensam isso. Você pecou, você foi ruim lá atrás, você vai ter que pagar agora. Algumas religiões até hoje ensinam isso. Mas não foi isso que aconteceu com aquele homem. A Bíblia diz que quando Paulo chega em Listra, ele vê aquele paraplégico, ele fitando os olhos, ele viu que aquele homem tinha fé. Ele olhou, ele observou e falou: esse homem tem fé. E porque aquele homem tinha fé, ele só liberou o quê? A palavra. Mandou ele levantar, disse que ele já levantou num salto. Que coisa tremenda. Que coisa poderosa. Então veja, que teve de novidade na vida daquele paraplégico? Tudo. Ele já tinha ouvido falar de Paulo. Ele já tinha ouvido falar, dos sinais e prodígios. E quando veio aquela oportunidade, ele crê na palavra, porque ele creu, ele foi curado. Sabe que muitas vezes, irmãos, nós não recebemos, porque de fato nós não cremos. Todas as vezes que eu vejo, às vezes, os irmãos numa célula, até em lugares que eu vou, e às vezes a oração por um milagre, talvez você possa ter incluído na liturgia da sua própria vida. E se isso se tornou uma liturgia, não tem mais fé. É só um bater o cartão do processo. Então, às vezes eu fico pensando, vou na célula, quem tem uma necessidade? Aí os irmãos ficam pensando assim: coitado do líder, ninguém respondeu. Deixa eu ver se eu arrumo alguma questão aqui para ele orar. Aí depois, nos 20 segundos, eu falo: eu tenho uma. É que tem uma vizinha minha, tadinha dela, aí ele conta uma história, mas para ele mesmo está tudo bem. E eu fico pensando, quanta oportunidade perdeu? Porque se você crê de fato, e nós estamos ali reunidos com o corpo, e falar: qual a sua necessidade? Você fala: minha necessidade é essa. Acredite, você vai receber. Não importa se seja uma cura, não importa se seja um milagre, você vai receber. O texto aqui enfatiza, ele tinha fé para receber. Tem coisas que você crê no seu coração, vai receber. Sabe, nós já chamamos o pastor Davi Feijoli aqui. Se eu chamar ele aqui de novo, muitas pessoas vão encher de expectativa: eu vou receber a cura, eu vou receber. O que acontece se recebe a cura? É por conta do Davi Feijoli? Não, é porque você veio com o coração crendo que recebeu a cura. Essa é a diferença. O Davi Feijoli, por o Davi Feijoli, não tem nada de especial. Mas a palavra que libera, aqueles que creem recebem. Quantos estão compreendendo? Então, você tem que ir para a célula cheio de expectativa. Você tem que ir para o culto cheio de expectativa para receber. Aquele que crê, recebe. Acredite nisso. Isso faz parte. Mas talvez você ache que você ainda dá conta. Às vezes você está passando um processo financeiro, e você fala: se eu falar para os irmãos aqui que eu estou numa dificuldade, o que eles vão pensar de mim? Eu preciso manter a minha postura. Aí você vai manter a sua postura de quebrado nos bastidores. Mas quando você fala: irmãos, estou precisando de um milagre financeiro aqui, aí eu creio que Deus vai mudar as circunstâncias. Aí Ele pode operar. Porque agora você demonstrou a sua fraqueza. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, eu não consigo, mas eu creio que Deus pode. Minha situação é essa, mas Deus vai reverter. Você liberou uma palavra, e se liberou a palavra, Deus falou: opa, quantos estão compreendendo? Então tudo é uma questão de posicionamento, de você crer. Então quando você vem para o culto, você pode vir só para bater cartão. Sabe, se esse é o seu caso, me avisa. Eu vou botar um relógio de ponto lá na frente. Você entra, picota, e os atrasados, depois eu falo: tem que pagar dízimo em dobro. Então veja, mas não é isso. Não é isso.
O Evangelho é uma questão de você crer. Quantos aqui creem que foram salvos? Dão glória a Deus. Pois é. Por que você tem tanta convicção da salvação? Porque você creu. Você teve uma medida para crer. Só que o Evangelho é muito mais do que isso. Jesus não morreu naquela cruz para que você vivesse uma vida mediana. O que é mediana? Medíocre. Medíocre vem do médio, da média. Não, Deus não te chamou para isso. Mas veja, talvez você ainda não crê plenamente porque você ainda está no centro. Você ainda acha que você pode alguma coisa. Enquanto você acha que você consegue resolver todos os problemas, deixa eu te falar, você ainda tem muita força, Deus não vai entrar em cena. O Evangelho não é o homem no centro. O Evangelho é Cristo no centro. Então, quando você entende que é Cristo que faz, você sai de cena e fala: opa, Cristo, me ajuda. Eu não dou conta, eu não consigo. Nessa hora, ele entra em cena. Ele entra no centro, e a manifestação do poder, a cura é liberada. Porque não é através do homem que a cura é feita, é através de Cristo. Então, nesses dias, nós estamos orando por dons. Nesses dias, talvez eu não sei qual é o dom que você tem buscado, mas um deles que muitas pessoas eu sei que buscam é o dom de cura. Mas eu te pergunto, você tem orado pelo dom de cura? Quando alguém lá no seu trabalho, na igreja, na cela, fala: eu estou com uma dor de cabeça, o que você fala? Nós vamos orar, você vai ser curado agora. Ou você fala: alguém tem a Neosaldina aí? Uma aspirina, pode ser, tem aspirina. Sabe? Essas são oportunidades de você se posicionar ousadamente, com a palavra ousada. Nós não temos ouro e prata, mas o que nós temos, nós damos. Poder de cura. Deixa eu só ler o texto aqui que nós vamos orar um pouco hoje ainda. Vamos ler, a partir do verso 8, Atos 14, 8. Diz assim: em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Que coisa tremenda. Irmãos, o que Paulo fez aqui? Ele só percebeu, tinha fé. Ele ficou agora aqui, orando até secar o canto da boca? Sim ou não? Não, ele só liberou a palavra. Às vezes a gente acha que é pelo muito falar. Já viu a gente, às vezes você é um novo convertido, e você vê alguém orando, e você fala: eu não vou nem orar, porque você viu como ora tão bonito. Mas às vezes você vai reparar que a oração é tão bonita, todas as vezes igual. Ele acostumou, se tornou uma liturgia na oração também. Mas Jesus falou o quê? Para nós não orarmos com vãs repetições. Oração é uma oração específica, ele percebeu, orou e aconteceu. Então não é pelo tanto que você está ali, não, você tem fé, vai ser curado é agora. Quantos estão compreendendo? Agora veja, houve uma grande confusão nesse momento, né? Vamos continuar lendo aqui. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em línguas licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Eles olharam e falaram: é Deus fazendo milagre, não pode ser homens, né? Era praticamente uma teofania, né? Era o homem, era Deus em forma de homem. E aí, mas não era o caso. Verso 12, a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque esse era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, o apóstolo Barnabé
os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, que fazeis isto? Nós também somos homem como vós, sujeito aos mesmos sentimentos, e a vós anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que é neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos o céu, chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões que lhe oferecessem sacrifícios. Então veja, olha o que aconteceu aqui. Quando eles fizeram esse milagre e esse paralítico andou, muitos olharam e falaram assim: é Deus em forma de homens. E eles queriam agora fazer sacrifício para Paulo e Barnabé. Veja a ignorância do povo, porque eles não conheciam ainda o evangelho da graça. Eles conheciam Mercúrio, Júpiter, falaram: é Mercúrio, é Júpiter. Deram até nome dos deuses para eles. Mas nessa hora, o que o apóstolo Paulo falou? Ei, peraí, eu sou homem como vocês, eu tenho o mesmo sentimento, eu faço isso, essas coisas, é pela graça de Deus, pelo evangelho da graça. O que ele estava falando ali? Ele estava ministrando, e muitos nessa hora creram no Deus vivo, e se converteram, outros não creram. Mas veja, o meu papel e o seu papel é crer. Você que já crê, é falar ousadamente, liberar a palavra. Então, nós estamos falando aqui de dois polos, onde você tem que viver ousadamente nesses dois polos. O polo daquele que recebe. Aquele que recebe tem que crer na palavra da graça do evangelho. Porque a palavra da graça do evangelho não é o quanto você é bom. A graça do evangelho não é pelas obras que você faz. A graça do evangelho, para muitos ali, eram loucuras. Porque muitos ali que estavam aceitando aquilo que Paulo e Silas estavam falando, não, mas para ele não pode. Eu conheço a vida dele. Vida torta, pecador, miserável, salafrário. Mas a graça é justamente isso. É para aquele que não merece. Quando você fala: eu não mereço, mas a graça de Deus me alcançou. E já que ela me alcançou, eu vou me apropriar de tudo. Seja de uma cura física, seja de uma dificuldade financeira, seja de relacionamento, seja saúde física ou emocional, eu vou me apropriar de cada uma delas. Sabe, isso é um posicionamento para receber. Mas veja, existe outro polo, que é aquele que está liberando, crendo no poder do evangelho. Eu vou orar, e o poder vai se manifestar, e a cura vai acontecer. Sabe, eu sei que tem muitas pessoas aqui, que têm buscado dom de cura. Mas eu sei também que tem muitas pessoas que às vezes estão precisando de uma cura. Seja física, seja emocional. Tem muitas pessoas que estão com a sua vida paralisada, mas não é uma questão física, é uma questão emocional. A vida está travada, ela não consegue. Mas esses são os dias de você experimentar o poder operante do milagre de Deus. Quantos querem experimentar? Quantos querem experimentar? Dá um glória a Deus aí. Então fique de pé que nós vamos orar agora. Eu queria chamar aqui os líderes, os pastores, discipuladores para vir aqui à frente. A equipe de louvor também. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, nós vamos orar agora, amém? Nós estamos no meio do jejum, nós vamos praticar agora. Alguns falam: ai pastor, como assim? Ué, irmãos, o evangelho é simples. O evangelho é simples. Veja, não é você,
mas é o poder de Deus que é liberado, que traz a cura. Eu acho que está muito escuro essas luzes aí. Muda um pouco a lateral aí, põe aquela rosinha azul nas laterais aí. Aleluia. Sabe, queridos, nós vamos orar agora. Se alguém da equipe também falar, também tem uma questão para orar, primeiro você vai orar, depois você pede oração. Amém? Mas eu queria orar pelos irmãos agora. Especificamente por enfermidade. Sabe, se você tem alguma enfermidade, seja física, seja emocional, não importa qual seja a natureza. Às vezes é algo crônico, às vezes é uma questão de dor, às vezes uma dor emocional, enfim, não importa qual seja. Os irmãos podem fazer um teclado enquanto isso. Aleluia. Põe uma música no fundo aí. Aleluia. Sabe, é uma oportunidade. Às vezes é uma esterilidade. Não importa qual seja a natureza. Uma coisa é fato. Esses são os dias da manifestação do poder de Deus. E todo que crê, recebe. Então sai do seu lugar, se é seu caso. Nós vamos orar. Se você quiser falar qual é a enfermidade, pode falar. Se você não quiser falar, fala, eu só preciso ser curado. Às vezes é algo que você não quer falar. Você só vai falar assim, eu preciso ser curado. Amém? Vem aqui, à frente. Aleluia. Você que não veio aqui à frente, estenda suas mãos. Ora liberando por cura. Nós vamos orar agora. Impõe as mãos. Aleluia. Ore calaralabastura laralabas. Tem alguns irmãos aqui sozinhos aqui. Flávio, vem orar. Ore calaralabastura laralabaxereca talaralabas. Ore calaralabastura laralabaxereca talaralabas. Meu Deus, Deus de milagres. Você que ainda não está recebendo oração, erga o seu braço para a gente saber que você não recebeu ainda. Fique com o seu braço levantado, equipe. Aqueles que estão aqui à frente com o braço levantado, ainda não recebeu oração. Ore calaralabastura laralabas. Haja cura, haja cura. Agora, seja liberada a cura. Poder de Deus, poder que cura, poder que restaura. Seja cura física, seja cura emocional, haja cura agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas. Ore calaralabastura laralabaxereca talaralabas. Ore calaralabastura laralabaxereca talaralabas. Haja cura, 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 cura. Restaura os corações. Em nome de Jesus. Tu és a resposta. Rica laralabastura laralabaxereca talaralabastura laralabas. Enxuga Rica laralabastura laralabaxereca talaralabastura laralabaxereca talaralabas. Tu és a resposta. Rica laralabastura laralabaxereca talaralabastura laralabas. Ore calaralabastura laralabaxereca talaralabas. Deus de promessas. Rica laralabastura laralabaxereca talaralabastura laralabas. Ore calaralabastura laralabaxereca talaralabastura laralabas. Cura, cura, cura. Deus de promessas, caminho no deserto. Irmãs, tem algumas irmãs com a mão levantada aqui, ó. Precisando de irmãs orar aqui. Rica laralabas. Você que não recebeu oração, levante as suas mãos. Estás aqui, ouvendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Rica laralabastura laralabas. Estás aqui, mudando
Rica lara labastura, lara labaxereca, talara labas. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, depois eu quero ver os testemunhos daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Eu queria que você colocasse um alvo particular também. Talvez você ainda não colocou um alvo particular, faça isso. Amém, queridos? Eu vou orar por mais uma questão. Mas se você, até por conta do horário, fala, não, pastor, eu preciso ir embora. Para você nós estamos encerrados. Mas eu queria orar por aqueles que... Baixa um pouquinho. Sabe, tem alguns dons que talvez você esteja buscando. Mas o de falar em línguas para edificar a sua própria vida. Talvez você ainda não fale em línguas. Esse é o menor porque edifica só a sua própria vida. Mas você que não ora em línguas e quer orar em línguas, eu queria te chamar aqui à frente agora. Tem alguém que não ora em línguas, quer orar em línguas? Vem aqui à frente agora, nós vamos orar. Amém? Aleluia. Aleluia. Você que vem aqui à frente, fica a sua mão levantada. Ore calaralabasture alarabas. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus. Se tem algum dom que você está buscando, ore aí do seu lugar agora. Talvez seja palavra de sabedoria, dom da fé, palavra de conhecimento. Não importa qual seja. Fala agora, Senhor, eu me aproprio, eu vou fluir naquilo que já foi liberado para mim. O Senhor já liberou os dons, mas seja usado nesses dias. Seja como Paulo e Barnabé, de uma forma ousada. Comece a liberar a palavra de Deus. Comece a fluir nos dons. Ore calaralabasturi alaralabaxerei calaralabas. Rica laralabasturi alaralabasturi catalaralabas. Ria laralabashuri alaralabasturi catalaralabas. Rica latalaralabasturi alaralabaxerei calaralabasturi alaralabas. Recebe agora. Flua, flua, flua. Rica laralabashuri alaralabasturi catalaralabas. Rica laralabashuri alaralabasturi catalaralabashuri alaralabas. Em nome de Jesus. Receba, receba. Em nome de Jesus. Flua. Rica laralabaxeca talaralabasturi alaralabas. Ria laralabashuri alaralabasturi catalaralabas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore catalaralabashuri alaralabasturi catalaralabas. Baixa um pouquinho. Irmãos, deixa eu dar aqui um recado. Quarta-feira, nós vamos fazer aqui o compartilhar do livro. E nós vamos ter um tempo de oração, amém? Então eu quero convocar você a quarta-feira. Vem com seu coração aberto para receber, mas também com o coração aberto para orar, para liberar, amém? Então quarta-feira nós vamos estar aqui. Esteja aqui no compartilhar. Nós vamos separar um tempo para orar. Pastor, não gosta de orar. Então você vai estar no lugar errado, que nós vamos estar orando aqui. Pau vai quebrar. Então quarta-feira nós vamos separar um bom tempo de louvor e oração. E muitos vão ter experiência com o Senhor. Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus então, aplaude o Senhor Jesus. Fala para o pessoal do seu lado. Quarta-feira eu te espero aqui. Amém? Aleluia. Nós estamos encerrados então. O pessoal está fazendo uma cantina lá. É um lanche de pernil, refrigerante e bolo, né? Então passe lá e seja abençoado.
É um contraditório esse negócio, né?